Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje eu vou receber aqui no perfil a queridíssima Andréia Thalina para contar um pouquinho da experiência dela com as barras de Access, né? Sobre as ferramentas, não somente as barras, mas as ferramentas que ela tem usado na vida dela para poder também gerar transformação. Eu sou suspeita para falar porque eu tenho contado aqui no meu perfil o quanto que eu mudei depois que eu conheci o Access, né? O quanto as coisas mudaram na minha vida de uma forma geral. Tô vendo que a Thalina já está por aqui. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Access e também mentora de negócios para terapeutas. Thalina também é mentorada do meu programa de mentoria, o programa Ametista. Tô vendo que ela já tá por aqui. A quarta-feira eu tive uma crise alérgica, como pode melhorar? Achei que tava boa já, mas comecei a falar que já deu uma irritada. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui a Thalina na nossa live de hoje. Enquanto isso, você que tá chegando, me fala como é que tá aí o áudio, a imagem. Tá ótimo. Ai, desculpa. Tá ótimo. Como pode melhorar? Seja bem-vinda, Thalina. Melhorou a sua voz, né? Nossa, voltou, né? Mas ainda tá assim, eu não estava forçando, né? Aí agora eu forcei para poder falar. Seja muito bem-vinda. E ó, a Thalina tá falando disso, da voz ter voltado, porque nós tivemos numa troca na sexta-feira e ela fez uns processinhos ali na garganta para poder ajudar a melhorar a gratidão, viu? Thalina, queria que você começasse aqui se apresentando para o pessoal que ainda não te conhece, que está chegando aqui pela primeira vez. Quem é a Thalina? Então, eu sou, assim, professora, advogada, né? E agora terapeuta, né? Que eu mudo da voltas. Aí, youtuber. Mas agora eu sou terapeuta total. Muito bom. Comecei no final de 2023 no Access, né? E agora eu tô aqui cheia de processos, classes, né, atividades, cada vez mais tomando meu tempo. Uau! E o que mais Assim vai fluindo, né? Eu realmente, assim, tô muito feliz de estar te recebendo aqui, Thalina, porque eu vi o seu começo no Access, né? Gente, a Thalina não falava, né? Thalina praticamente assim não abria a boca para poder falar. Conta um pouquinho pra gente como é que foi assim essa transformação, né? De como você chegou e como você percebe que tá agora, até fazendo live, né? Como pode melhorar? Exato. Assim, eu era totalmente travada em tudo, né? Tipo, sei lá, tava para me confundir com a parede, que eu tava lá escondidinha. E foi limpando tudo, limpando as crenças, baixei barreiras não só para fala, para muitas coisas, né? E as barras e o facelift foi melhorando minha autoestima, minha autoconfiança e especialmente a fala, que sempre foi o maior problema para mim. Olha! E assim eu cheguei aqui. Ai, que entendeu? Incrível! Ó, assim, tá linda, tá radiante. Não tô nervosa, não tô nada, nem ansiosa, nada. Eu tô de boa. Olha isso, como pode melhorar, o que mais é possível. Exato. É muito incrível isso, né? Assim, para quem não conhece, gente, as barras, elas são uma ferramenta de expansão de consciência que limpa o nosso sistema de crenças. Então, são 32 pontos específicos na nossa cabeça que, quando são tocados, é feita a liberação da densidade energética de pensamentos, sentimentos e emoções que estão armazenados ali naqueles pontos. Então, imagina que, de repente, você tem um julgamento sobre a sua voz, que você tem um julgamento sobre a sua imagem, que você tem medo de aparecer. Dentro da sessão de barras, isso é liberado. E o facelift, ele já é um outro processo do Access, que também usa a imposição de mãos, mas nesse caso, assim, principalmente no rosto, né, aqui no colo,
que vai fazer essa... Ele é um processo de rejuvenescimento, mas que trabalha principalmente... Ai, desculpa, gente. Autoestima. Tadinho. Que trabalha principalmente a autoestima. O que aconteceu? Exato. Como eu não estava assim forçando a voz, para mim estava tudo bem, né? Mas daí já comecei aqui a forçar e aí já deu mais... Pode deixar que quarta-feira eu te Eu acho que é ajudo. para você falar, Thalina. Então, é isso, né? E trabalha tudo, né? As barras trabalham depressão, até doenças físicas. Você vai. Até doenças graves, como câncer, podem ser reduzidos, né? Com as barras, né? Emagrecimento. Tudo, dinheiro. Todo mundo escolhe dinheiro, né? Sim, Literalmente tudo, entendeu? sim. Doença tipo Alzheimer, né? Tem resultados incríveis, né? Tem os vídeos por aí, muita coisa. Basicamente tudo você pode Sim. melhorar. E é muito legal você falar disso, porque, gente, assim, a gente não pode prometer nenhum tipo de resultado com as barras. Assim como um médico não pode prometer a cura, assim como um advogado, por exemplo, ele não pode prometer um ganho de causa. Mas tudo que a gente traz aqui para vocês são de experiências, são de relatos. Então, se você colocar lá no YouTube, barras de Axis e Alzheimer, barras de Axis e autismo, barras de Axis e síndrome de Down, qualquer coisa, gente. Vocês vão encontrar inúmeros relatos de pessoas que tiveram, assim, melhoras muito significativas com o uso das barras. Eu sou um exemplo vivo disso, né? A Thalina falou da questão do emagrecimento. Depois que eu entrei no Axis, né, eu eliminei aí 13 quilos de células de gordura. E eu falo que não é só sobre emagrecer, porque a sensação que eu tenho é que eu rejuvenesci. A sensação que eu tenho é que eu estou muito melhor agora. Né, gente. Estava antes. E eu acho que é muito essa questão também da autoestima, da autoconfiança, que são coisas que são mais subjetivas, mas que quando você está no Axis e quando você começa a usar as ferramentas, você começa a perceber. Se você começar a prestar atenção, você começa a perceber essa mudança também, que é uma mudança de dentro para fora, né, Thalina? Demais, demais. Eu também mudei, meu corpo mudou completamente. E meu jeito de ser também, lógico. E tudo. Sim. Isso do rejuvenescimento, muito, né? Que eu não aparento nem um pouquinho a idade que eu tenho. Enfim. E tem uma coisa, até criança, né? Pode fazer, até bebê, né? Você vê, você tem o Miguel, né? Sim. Tá aí arrasando. Sim. Isso é muito legal, gente. Porque no início eu fazia só com o Miguel dormindo, sabe? Porque ele não tinha muita paciência de ficar deitado ali, recebendo as barras. Mas dá para você fazer no seu filho, por exemplo, que seu filho estiver num tablet ou no celular, enquanto ele assiste um desenho ali, você pode correr as barras dele enquanto ele está assistindo um desenho, não tem problema nenhum. Ou você pode fazer como eu fazia. Eu esperava ele dormir para poder correr as barras. E claro que eu fazia uma sessão mais rapidinha, mais curtinha. Mas meu filho também evoluiu muita coisa depois que ele começou a usar as barras. O Miguel, ele está no transtorno do espectro autista, né? Nível 1, de suporte. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito é que, assim, o Miguel, ele vinha de uma seletividade alimentar muito forte, né? Então, até os 5 anos, mais ou menos, ele só comia, por exemplo, arroz e farinha. Então, ele tinha, assim, muita restrição em relação à alimentação. E a primeira vez que eu corri as barras dele, ele decidiu experimentar brócolis e couve-flor. Gente, para uma criança que tem seletividade alimentar, escolher comer brócolis e couve-flor ali, para mim, foi, tipo assim, muito uau, sabe? E é sobre isso. E aí o Fábio, ele tá explicando assim, a música do desenho não atrapalharia? Por que, gente, que o Fábio tá perguntando isso? O Fábio, ele também é facilitador de barras de Axis. Ele tem um espaço lá em Vila Isabel.
E uma das orientações que o Access dá para os facilitadores de barras é não colocar música enquanto estão correndo as barras, né? Por quê? Porque as músicas, elas alteram as ondas cerebrais. Só que qual que é a grande diferença? A intenção de uma música dentro de um espaço terapêutico é alterar a frequência, né, da pessoa que está ali recebendo uma terapia. Dentro de, por exemplo, desses aplicativos, na verdade, o que acontece é justamente o contrário. Porque tanto as músicas quanto as imagens, elas são, na maioria das vezes, programadas para fazer uma super estimulação da criança. Então, por isso, não tem problema. Tablet não tem problema também, por exemplo, se a criança ou se a pessoa estiver assistindo televisão. Por quê? A televisão, um filme, imagina, você está assistindo, por exemplo, um filme de terror. Não estou falando... Ó, gente, segura aqui o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para ninguém botar filme de terror para ver barras, não, tá? Estou só trazendo um exemplo. Você está vendo um filme de terror. O que acontece com a gente quando a gente está assistindo um filme de terror? A gente começa a ficar com medo. Traz à tona um implante do medo. Então, se esse implante ele está à tona, ele é muito mais fácil de ser liberado, né? E uma das coisas que é possível a gente liberar dentro da sessão de barras, por exemplo, são implantes. Então, o que mais é possível com essa ferramenta incrível que você nunca considerou antes. E, Thalina, conta aqui para mim, por quê? No curso de barras, né, a gente não fala só das barras. Na verdade, assim, a gente fala de uma série de ferramentas do Access, que são ferramentas que as pessoas elas podem usar no dia a dia, e muitas ferramentas que a gente, inclusive, ensina aqui na internet, mas que dentro do curso a gente aprofunda e a gente traz ali uma explicação mais aprofundada, né, do porquê dessas ferramentas. Me conta aqui, qual a ferramenta que você mais usou ou que você mais usa depois do curso de barras? Conta aí, o que você usa realmente no seu dia a dia que você percebe que está fazendo a diferença? Com certeza, principalmente as perguntas, porque elas mudam tudo. Que eu vim da lei da atração, que eram afirmações, e quando eu mudei a afirmação para a pergunta, tudo começou a acontecer muito rápido, né? Porque as afirmações limitam e as perguntas abrem as possibilidades. Que é o Access, justamente sobre abrir as possibilidades, né? E os julgamentos, né? Que agora não me atrapalham mais, né? Tchau, julgamento, podem ir com Deus. E eu falo muito tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Quando tem tipo política, muita coisa repetitiva e funciona. Muito boa. Puxões de energia. Puxão de energia. Dá uma segurada. Porque eu sei que é muita coisa. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui nas perguntas. Por quê? Isso eu percebo que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por que o Access ele não usa afirmações e, na verdade, ele usa essa ferramenta que em formato de perguntas, né? Porque, na verdade, gente, o que o Access está usando é o poder das palavras. E isso é bíblico, as palavras, elas têm poder. Só que o que eu percebia? Ai, caiu um negócio aqui do meu bolso. Como pode melhorar? O que eu percebia? Eu comecei a estudar a lei da atração em 2019. E aí eu percebia que muitas vezes, quando eu ia fazer as afirmações, tipo, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou isso, eu sou aquilo, muitas vezes isso soava como uma mentira para mim. Sabe? Tipo, sabe quando você olha para sua conta e você falar que tá rica, não tá batendo com o que tá lá na sua conta? Vê se tá fazendo sentido aí para vocês, gente, porque para mim foi bem assim. E aí, quando eu conheci as ferramentas do Access, que o Access, ele traz pra gente o convite pra gente pedir por mais. Então, por exemplo, sobre o dinheiro, eu comecei a perguntar, universo, como eu posso ter mais dinheiro com mais facilidade? Universo, quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim que eu nunca percebi antes? Universo, como eu posso ter mais facilidade com o dinheiro? Como o dinheiro pode chegar para mim com alegria e glória? Como pode ser mais divertido fazer dinheiro?
E aí eu acho que o que tem de mais incrível no Access é justamente esse convite também para que a gente possa brincar com as perguntas e criar cada vez mais, sabe? Universo, quem são as pessoas que estão dispostas a me dar dinheiro hoje? Universo, quem são as pessoas que estão dispostas a fazer um Pix para mim com total facilidade? E daí, outra coisa que eu achei que foi muito legal com essa ferramenta é que passou a ser divertido. Então, eu saí daquele espaço de repente, de não ser leve, porque para mim não era leve eu afirmar uma coisa que para mim não era verdadeiro, sabe? Só que quando eu comecei a fazer as perguntas, isso passou a ser tão verdadeiro para mim, porque eu não é peças e receberás, gente, isso é bíblico, sabe? E a Luana falou uma coisa aqui muito legal também, que é o quê? Não ficar pensando na resposta. Porque, gente, vamos ser sinceros. Se a sua cabecinha aí pudesse resolver os problemas de dinheiro, os problemas de relacionamento, sei lá, todas as tretas que você está vivendo, será que você não já teria resolvido isso? A intenção das perguntas no Access é a gente receber, então, baixa as barreiras, receber essa consciência do todo. Será que o todo, né? Deus, o universo, o criador de tudo aquilo que há, essa consciência infinita que sustenta tudo, será que ele não tem uma solução para aquilo que você está vivendo? Ou será que talvez, né, existam infinitas possibilidades para isso que você está vivendo, só que de repente você só não acessou isso? Mas é peças e receberás. Então não importa o que você está vivendo hoje, sabe? Um outro processo que eu uso muito é universo, quem tem a chave? Porque às vezes eu não sei a resposta daquilo, eu não sei o caminho daquilo, mas tem pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, tem pessoas que já passaram por aquilo que eu estou passando, e são pessoas que podem contribuir comigo. Então eu peço também pela contribuição. Universo, quem são as pessoas que podem contribuir comigo hoje? Universo, quem são os seres mágicos que vão ser contribuição na minha vida? E daí aparece, por exemplo, uma Thalina. Thalina, tá me ouvindo? E uma Daniela. Tô ouvindo. E aí você começou a falar do tudo é o oposto do que parece ser, mas antes de você passar por outra ferramenta, eu queria que você explicasse para as pessoas um pouquinho dessa ferramenta, o que é, como que você percebe que ela pode ser usada, como que ela pode ser contribuição para as pessoas que estão aqui nessa live. Quando que você usa o tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser? Assim, a gente usa essa ferramenta quando a gente está num pensamento muito repetitivo que não vai embora, ou quando você quer dormir e fica lá aquela coisa martelando, martelando, martelando. E você, tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Mas eu percebo que quando tem alguém ao meu redor que fica falando o mesmo assunto, que eu não estou afim de ouvir aquilo, eu começo a mentalizar e a pessoa muda de assunto ou se cala. Entendeu? Adorei. E vai, funciona mesmo. Não faz. E vai. E funciona de verdade, sabe? Sim, é louco, mas funciona. Gente, se vocês tiverem outra forma também de aplicação, pode deixar aqui nos comentários. Eu uso muito, gente, quando eu percebo que eu estou julgando a pessoa. Por quê? A nossa mente lógica, né? Ela é programada para julgar as pessoas e a gente julga no automático. Então, às vezes, você vê uma pessoa, quantas vezes você vê uma pessoa e você pensa, putz, você é assaltada? Ou, putz, não fui com a cara dessa pessoa, sabe? Só que, verdade, que você vai ser assaltada ou que você está tendo um julgamento sobre aquela pessoa. Quando alguém vem falar de uma outra pessoa, e aí automaticamente você começa a entrar naquela frequência de quem está ali, ó, te contando uma historinha, e aí você já começa a julgar outra pessoa que você nem conhece, e começa a entrar na treta, que rolo. E aí, quando eu percebo que eu tô entrando nesse espaço, eu já começo. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, para poder, ó, sair do julgamento. Por quê, Thalina? O que acontece quando a gente julga? A gente, quando julga, a gente perde 10 mil, né? Aprendi isso lá no começo. E quando a gente não é julgado, a gente ganha 5 mil na nossa conta. Sim. Não é isso? A gente tem uma brincadeira no Access, gente, que quando a gente não é bom julgar, pessoas, a gente perde 10 mil reais, né? E por que a gente faz essa brincadeira de que perde dinheiro? Porque
Se você julga alguém, você precisa criar a separação dessa pessoa, né? Então, imagina que você, né? Nós estamos aqui nessa live, nós estamos aqui em total espaço de permissão, de contribuição. Só que imagina se eu começo a julgar a Thalina aqui. Então, imagina que eu comecei a pegar, tipo, uns tijolinhos e eu começo a colocar aqui, sabe? Tipo, você cria uma barreira. E aí, se você cria barreira, o que acontece? Eu não crio uma barreira só da Thalina, entende? Eu crio a barreira com todo mundo que tá aqui. E isso impede a gente de receber. Então, o Axis, ele fala pra gente que ele traz a consciência que nós não temos problema nenhum com o dinheiro. Que todas as nossas questões financeiras, elas são relacionadas ao quanto nós estamos dispostos a receber. E isso vem dos nossos julgamentos. E muitas vezes dos julgamentos que nós temos sobre nós mesmos. Então, gente, ó, percebendo essa energia aqui, todo julgamento que você ainda tem sobre você, sobre o seu saber, sobre aparecer aqui nas redes sociais, sobre toda a contribuição que você pode ser, que talvez você ainda não está sendo. Você está disposto a destruir, descriar isso agora, por favor? Vamos destruir, descriar isso? Certo, errado, bom e mal, pode falar tudo assim, curso, garotos provados, criações básicas e amor. A facilitação ao vivo. Para destruir, descriar, e aí a gente usa o enunciado declarador na nossa mente. Porque, gente, o enunciado declarador é uma ferramenta que você aprende no curso de barras. Se você quiser saber mais do que isso, vai lá para o YouTube. No YouTube, se você botar lá enunciado declarador, você vai ter uma explicação do co-criador do Axis falando sobre o enunciado declarador, mas você pode dar os podpoc aí na sua cabecinha, quem já fez o curso de barras. Exato. Pesquisem por podpoc. Podpoc. Muito bom. Que é uma ferramenta, gente, para destruir, descriar, sabe? Esses pensamentos, essas coisas que vêm, que estão criando limitações. E olha quem chegou por aqui. Seja muito bem-vinda, Elo. Pode melhorar. E aí você ia falar de outra ferramenta também, ô Thalina, e eu acabei te cortando. Então, não, para que eu esqueci qual é. Eu acho que você falou dos puxões de energia também, que a gente começa a acessar essa energia lá na casa de barras, né? Exato. E como que você usa isso, assim? Pra que você usa? Puxão para tudo, literalmente para tudo. A gente pode encontrar assim, vários guiados, né, no YouTube, até no Instagram mesmo, e botou lá, já conseguiu, já foi. Atualiza tudo. Muito bom, muito bom. Ó, inclusive, é tipo uma lei da atração avançada. Tipo uma lei da atração avançada. Adorei essa explicação, amei. Botar lá no puxão, na bolha e já vai. Muito bom. Inclusive, gente, ó, a Elo que entrou aqui na live agora, que é uma facilitadora certificada do Axis, né? Ela tem vários puxões lá no canal dela. E o que é o puxão de energia, essa ferramenta incrível que a Thalina, ela tá trazendo aqui pra gente? Ela é uma ferramenta, né, que a gente aprendeu com o Axis, onde você se conecta com a energia daquilo que você gostaria de atualizar na sua vida. Então, por exemplo, você pode fazer um puxão de energia para o dinheiro. Você pode fazer um puxão de energia para um relacionamento mágico. Você pode fazer um puxão de energia para absolutamente qualquer coisa, né? E quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente vai percebendo que não existe separação, que a separação é uma ilusão. Então, quando a gente faz esses puxões, que na verdade são os fluxos de energia, né? E que você aprende mais sobre isso na classe avançada ou fundamento, que inclusive, ó, Elo estará aqui no Rio nos dias 13 a 18 de maio, inclusive dando essa classe, né? Facilitando essa classe do fundamento. Você vai aprender mais sobre essa ferramenta que já é uma ferramenta avançada do Axis, que são os fluxos de energia. Mas se você pesquisar lá no YouTube, Luana lembrou aqui, ó, tem o puxão do Pix da Elo, gente. Esse puxão é um negócio do babado, não é, Thalina? Aquele que tá todo mundo atualizando tudo, né? Com esse puxão aí. E é muito legal, gente, porque, ó,
Não acreditem na gente. Vão fazer o teste de vocês para ver se vai cair Pix lá na É, conta de vocês. Porque na exato. minha caiu, na da Thalina caiu É, também. Eu tenho certeza que de caiu. muita gente aqui, ó, quem fez, deu vários depoimentos lá no grupo que o negócio é do babado e que funciona mesmo, né, ô Thalina? Exatamente. Uhum, exatamente. Como pode melhorar ainda mais tudo isso? O que mais é possível? Gente, outra, quem tá aqui na live, tem Exato. ferramenta preferida de vocês, da classe de barras, que vocês Isso. curtem, assim, ferramentas do Axis? Eu lembrei de uma outra aqui também, que é o Mantra do Axis, gente, que é uma ferramenta muito simples, mas muito poderosa também, que Uhum. é o tudo na vida vem a mim com Vida facilidade, pela alegria e glória. facilidade, alegria e glória. E a gente pode usar todo dia, né? De manhã, de noite, antes de dormir, Sim, 10 vezes, e tudo realmente vem com facilidade, alegria e sim, glória. sim, E mesmo que for difícil, não precisa ser pesado. O difícil pode ser leve, perfeito, né? Esse mantra perfeito. fazendo, E eu acho né? que a maior consciência que eu acessei com com essa ferramenta, Thalina, é que tudo pode ser um Ah, olha presente, a né? dica da Desde que Elo. a gente não tenha consciência sobre isso naquele momento. Por quê, gente? Às vezes você tomou um pé na bunda, tomou um chifre na cabeça. E aquilo ali, na hora, né? Você vai lá pro fundo do poço, pro trauma, pro drama. Mas quando você tá na disposição de receber as coisas, né? Uhum. De receber atitudes de todos e de perceber o presente guardado naquilo, muitas vezes você vai perceber que às vezes aquilo que você passou, que não foi gostosinho naquela hora, mas foi um início da atualização de algo mais grandioso, sabe? Então hoje eu estava até ouvindo um Uhum. áudio que foi um meme muito divertido, que foi assim, uma pessoa ela estava contando da vizinha que tomou um chifre e que aí quando ela tomou o chifre ela foi para academia e aí ela começou a malhar, ficou gostosa. E aí ela começou a vender mais dentro do trabalho dela. E aí ela foi, comprou um carro. E aí, enfim, a vida da mulher foi só, sabe? Tipo, ladeira acima depois que ela tomou o chifre. Aí lá no meme, né, na historinha, ele falou: ai, eu tô quase pedindo uma transferência desse chifre, sabe? Então é sobre isso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É uma ferramenta para nos ajudar também a baixar as barreiras. Não só para as coisas boas que podem chegar pra gente com Uhum. facilidade, mas para tudo, sabe? Pra gente perceber que tudo, absolutamente tudo, pode ser um presente se a gente estiver disposto a receber disso, né? Eu já vi aqui várias outras Uhum. ferramentas. Como pode melhorar? É interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que a Elô botou ali, Uhum. né? Como que é essa E a ferramenta, gente ia Thalina? pular, Explica a pra gente ia gente pular a esse. ferramenta do interessante ponto de vista, porque nós estamos aqui, ó, afiadas hoje. Exato. Quando alguém está querendo dar a opinião dela, querendo botar aquilo na nossa cabecinha e a gente não quer aquilo, a gente mete um interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que todo mundo tem esse ponto de vista. E você limpa aquilo. É mágico, né? Muito É por bom, aí. muito mágico, gente, porque você aprende a deixar o que é do outro com o outro. E você aprende que você não Uhum. precisa resistir nem reagir ao que a pessoa está falando. Você não precisa dizer que, você Exato, está errada, você isso, você aquilo. Mas você também não precisa se alinhar e concordar. Então, imagina lá a amiga lá do exato. chifre que vem meter o malho nos homens, que os homens não prestam, que os homens isso, que os homens aquilo. Só É, que, gente, verdade que todos os homens não prestam, sabe? tem Percebe? Isso é só um exceções. interessante ponto de vista que ela É, criou a partir da experiência dela. Só que se você se alinha e exato. concorda e você fica no aham, porque, gente, eu já fui a rainha do aham e já fui a rainha do também, sabe? Só que quando você tá no Hum, aham, no inconscientemente você tá se alinhando e concordando com aquela pessoa. Aí o que você vai atrair? Você uhum. vai atrair os tralha que vão te botar chifre na cabeça também. Não Exato. escolho. Não tô Sim. escolhendo. Nem Não, então fico eu. no interessante ponto de vista, né? Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de Exatamente, vista. exatamente. Que todos têm esse ponto de vista.
Ai, Daniel. Sim, Ah, não é sim. fácil, né? E sabe o que que eu lembrei também? A Sol botou aqui. Ah, O que está certo sobre isso que eu não tô conseguindo perceber? é, isso é Quer necessário. explicar Necessário. essa, Thalina? Então, não sei se eu vou saber explicar essa tão bem quanto você. Porque Ó, vamos eu uso lá. O que essa que é isso, frase, mas eu não gente? sei exatamente o significado dela. E Sim. olha que eu uso Ó, bastante eu vou trazer o meu interessante essa ponto de pergunta, vista sobre o no que caso. está certo sobre É, isso. Mas você fala, não fala. precisa comprar, não precisa se alinhar e Quando é concordar, alguma nem coisa assim resistir e confusa que eu reagir. não sei o que é, eu boto o que está certo sobre isso? Exatamente. Entendeu? E É. sabe o que que eu percebo, assim, que eu uso muito o que tá certo sobre isso? É quando eu percebo que tem um padrão repetitivo acontecendo. Sei lá, toda hora você dá uma Ah, topada. Você vai lá, você resolve uma situação, aí você vai lá, dá uma topada novamente. E vamos aí ver aqui. você. O Vamos que ver. tá certo sobre isso que eu não tô conseguindo perceber? Porque, gente, nada tá acontecendo. Tudo você tá criando a partir dos pontos de vista que estão aí na sua cabecinha. Então, imagina, sei lá, Uhum. você saiu hoje e você perdeu dinheiro. Aí, ok, passou, tudo na vida vem amigo, facilidade, alegria e glória, como pode melhorar. É. Aí daqui a 3 dias você foi e perdeu dinheiro de novo. O que tá certo sobre isso que eu não tô Uhum. conseguindo perceber. Pois é. Então, para mim, o que tá certo sobre isso é isso, tá? Se não for, tá tudo bem também. É o meu interessante ponto de vista, tá tudo certo. É, isso. E a Elo falou também sobre a permissão, né? Da gente estar em permissão de receber de Sim. tudo e de todos, né? Que é um trabalho no dia a dia que pode não ser fácil Sim. também, né? A gente se permitir E aí, isso. gente, eu descobri uma coisa Mas, esses dias aí que foi assim, foi jab, foi um diretão. Que todo mundo que a gente tem um interessante ponto de vista, sabe aquelas pessoas que você julga, que você fala assim, não vou muito com a cara de fulano, não vou muito com a cara de ciclano. Eu descobri que é porque essas pessoas elas têm pontos de vista em comum com a gente. Tem coisas que a gente nossa, precisa liberar, como pode melhorar, não. sabe? Então, todas as vezes que algo te incomoda no outro, não é sobre o outro. Todas as É vezes que sobre algo te incomodar em você. alguma pessoa, é porque tem alguma coisa em você que você precisa resolver. Segura essa. Segura essa. Uau. Isso, até a Priscila, que eu não sei se está aqui, que eu não vi, me falou isso essa semana. Que a gente receber trocas e facilitações daquela pessoa que a gente tem ponto de vista, porque é aí que funciona melhor, Sim, porque daí entendeu? você permite liberar os Exatamente. pontos de vista que você tem sobre a pessoa É, e que talvez a exato, pessoa tenha sobre você também, sabe? Para que a gente possa exato. criar mais comunhão. Como seria se nós estivéssemos em comunhão com tudo e com todos? Se nesse momento a gente pudesse usar essa live, esse momento que nós estamos aqui para poder criar mais comunhão com a terra, mais comunhão com as pessoas que a Sim, gente ama e que são incríveis e mais comunhão com as verdade. pessoas também que a gente ainda julga de alguma forma, que a gente acha que estão erradas, Hum, ou que a gente acha que estão escolhendo diferente do que a gente acha que deveriam escolher. uhum, E tudo que isso é, tudo que isso uhum. representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar, por favor, gente. Todos os lugares onde a gente Sim, ainda está criando separação das pessoas, julgamento e com isso limitação e com isso perdendo dinheiro também, como seria baixar as exato. barreiras e perceber, sabe, por mais esquisito, estranho, sei lá o que a pessoa seja, todo mundo pode ser uma contribuição Aham, na nossa vida, sabe? Se a gente se sim. permitir receber disso, se a gente se permitir parar de julgar sobre isso. Uhum. E O como mundo seria pode melhor, melhorar, né? Mais gente? Ó, leve. se tá fazendo sentido para vocês, sobe um foguinho nessa live. Deixa aqui nos comentários para o Instagram entender que o nosso conteúdo aqui tá, ó, top, que tá É, topzera, que tá sendo contribuição para vocês. E aí ele avisa para mais pessoas que nós estamos ao vivo aqui nessa live. E o que uhum, mais, Tarina? isso. Lembra de mais alguma ferramenta aí? Gente, Ah, são muitas ferramentas que a gente aprende no curso de barras. exato. Eu acho que. Tem aquela. Eu não precisei usar, graças a Deus, né? Não, patamos. Não é tão assim, nada também de uma saída pela esquerda do cenário. Mas Ah, não é só sim.
Ah, Se saída pela alguém esquerda do tiver numa cenário, gente. situação. Não. Eu não usei, não Não, usei. não vou, não vou entrar Eu nessa não aqui tive na live, não. Saída pela coragem. esquerda do É, cenário. Eu vou convidar vocês para virem para a é. próxima formação em Barras de Axis. Talina agora, ó, super novidade, está atendendo também no centro do Rio, gente. Uma excelente Isso. localização ali, ó, na Presidente Vargas, em frente à estação do metrô da Uruguaiana. Eu também atendo lá nesse espaço. E, ó, dia 27 de abril vou estar fazendo uma classe de barras no Recreio. No dia 4 de maio eu vou estar fazendo uma classe de barras no Humaitá, na Unindo Eu Corações. E, estarei ó, lá. a Thalina é a host dessa classe. Pronto, falei. Como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível, universo? Só bora acessar mais consciência, porque essa ferramenta eu vou deixar para explicar Foguete não lá. dá ré. Isso aí. E as nossas criações, gente, agora estão galácticas, porque agora nós estamos ousadas. E o que se requer para Exato. que a gente possa ser mais contribuição, não só no nosso planeta, mas para a galáxia inteira. E o que mais é possível. Sim, E todo pensamento de sim. limitação Só que que você possa ter sobre isso, que você não é capaz de provocar uma mudança na nossa galáxia, no nosso sistema solar. Vamos destruir, descriar, por favor. Como seria se você pudesse reconhecer agora a sua grandiosidade? Como seria se você pudesse reconhecer que o bater de asas de uma borboleta de um lado do universo é capaz de gerar uma transformação gigante do outro lado? Se você pudesse reconhecer que você é isso, que você é um milagre, que só de você estar aqui, só de você estar respirando, o que mais é possível, né? O que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Muito mais. E o que mais? O que mais? É O que muito mais? fofa. Já falamos aqui. Gente, ó, nos ajudem aqui com as ferramentas, vocês que estão aqui. O como pode melhorar, que a gente fala tanto, né? Eu vi que a Luana deixou lá no começo. Essa é uma ferramenta incrível, gente. Não só quando as coisas elas estão assim, tipo, meio né? Mas o como pode melhorar é uma ferramenta incrível para você pedir mais, para você pedir por mais. E quantas vezes a gente compra a mentira de que a gente não pode pedir, ou que tem coisas que a gente pode pedir, e tem coisas que a gente não pode pedir. Só que, gente, é peças e receberás, não tem nenhum tipo de limitação sobre o que nós podemos pedir. Como seria se você estivesse na disposição de receber mais agora, sabe? De você, sei lá, achar R$ 100 na rua e você agradecer e você se perguntar como pode melhorar. Eu tô achando incrível essa nossa live aqui. Mas o como pode melhorar é você pedir por mais. Como pode ficar ainda melhor do que isso? Como a próxima pode ser mais grandiosa ainda, né? Sim. E você sabe que eu tenho essa energia do sorteio, né? Então, como pode melhorar cada vez mais, né? Porque, né? Eu ganho sorteios todos aí do Access. Sim. Eu ganhei sorteio de saquinho de biscoito, de raspadinha, de tudo, de tudo. De classe da Dani, de troca, não é? E ela também ganha, né? Vamos combinar que você arrasou muito. Com 500 pessoas na live, você ganhou uma mentoria da top, gente, topzera. Isso é muito incrível, sabe? Por quê? Porque quando eu comecei nesse negócio do como pode melhorar, é bem assim. Primeiro as pessoas vão achar que você tá maluco, que você tá lelé. Vão começar a achar que tudo isso é uma baboseira. Então eu comecei a ouvir muito assim, você agora que entrou pro Axis, você tá no mundinho cor-de-rosa do Axis. E aí como pode melhorar? Por quê, gente? Porque chegou um momento da minha vida que eu simplesmente escolhi que eu já conhecia o trauma e o drama, a dificuldade, a reclamação. Eu sei exatamente, sabe? Da dor, da limitação. E aí, quando eu conheci o Axis, que eu conheci esse negócio de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que eu conheci as ferramentas das perguntas e que eu conhecesse como pode melhorar, eu escolhi não me alinhar e concordar mais com reclamação. Então, se você vier reclamar de alguma coisa, você vai ganhar como pode melhorar na lata. Porque, gente, agora é assim, é na lata. O negócio não tem conversa, porque eu não vou mais ficar no 1.
Só que é assim, primeiro as pessoas acham que você tá lelé da cuca. Mas quando você começa a atualizar, por quê? Porque quando você começa a correr suas barras, quando você para de reclamar, quando você para de contar historinha, quando você para de comprar as historinhas das pessoas, que você começa a limpar tudo isso, toda essa programação que tá aí no teu sistema de crenças, você começa a atualizar a mágica. Exato. E aí que tá o segredo. Porque quando você começa a atualizar os sorteios, como a Thalina falou, né? Gente, a Thalina ganha tudo. E do que ela tá falando? Ela tá falando de uma viagem que eu ganhei para Florianópolis com tudo pago, gente. Então tem umas 2 semanas isso. Eu ganhei passagem aérea, ganhei hospedagem, ganhei os ingressos para o evento. Um evento incrível, um evento que foi assim, a virada de chave na vida, sabe? Com mais de 20 palestrantes, um evento sobre marketing digital, sobre comunicação, oratória, posicionamento nas redes sociais. Eu percebo que a minha comunicação ela já mudou e já melhorou assim muita coisa depois dessa imersão. E foi algo que eu atualizei num sorteio, numa live aqui ao vivo, usando as ferramentas do Axis. Então, como pode melhorar? Sabe? Não acreditem no que a gente está falando aqui, mas experimentem. Tirem as suas próprias conclusões. Porque quando você começa a usar e quando você começa a atualizar a mágica, aí as pessoas começam a perguntar: Thalina, mas como que é esse negócio mesmo? Como pode melhorar aí que você está usando? Thalina, que tá como é que eu vou funcionando, correr minhas né? barras? Como é que é esse negócio desses pontos na cabeça? É assim ou não Exato. Thalina? Sim, sim. Porque é Bobo quem não isso, gente. aproveita, né? Sim. Porque eu vivi e eu venho vivendo isso na pele, né, gente? Eu tô no Axis desde janeiro de 2022. Eu fui fazer a minha primeira classe de barras por curiosidade. Eu trabalhava com outra coisa completamente diferente. Nunca tinha corrido as minhas barras. Eu fui realmente seguindo a minha intuição. E eu caí na classe de barras porque eu comecei a usar as perguntas. E eu comecei a usar o mantra do Axis. E eu comecei a ver a mágica acontecendo com as pequenas coisinhas. Então, vaga de estacionamento. E eu lembro que um dia, eu sempre conto essa história aqui, porque para mim foi muito mágico, foi muito incrível. Sabe que você pede um sinal para o universo e o universo, assim, tipo, esfrega na sua cara um negócio, sabe? Para você, putz, ver se você acorda para a vida. E aí eu lembro que esse dia no shopping, usando o mantra e as perguntas, eu achei dinheiro 2 vezes. No primeiro piso, gente, ó, Top Shopping, aqui no Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Achei R$ 100 no primeiro piso. E quando eu fui comprar água pro meu filho no Bob's, no segundo piso, eu achei mais um dinheiro enrolado num troco. E aí eu falei, gente, como pode melhorar? Eu falei, meu Deus do céu, se esse negócio funciona só com as perguntas, o que será que pode acontecer com a minha vida se eu for lá correr as minhas barras e descobrir o que tem nesses 32 pontos na cabeça aí que esse povo tanto fala das barras. E quando eu recebi a primeira sessão de barras, gente, o Gary, que é o fundador, ele fala que, na pior das hipóteses, você recebeu uma massagem na cabeça. Porque você vai ter ali, durante 1 hora, mais ou menos, uma pessoa tocando ali 32 pontos específicos dessa sua cabecinha linda, maravilhosa. Mas na melhor das hipóteses, toda a sua vida pode mudar. E além de experimentar assim, uma sensação muito incrível, porque é muito maravilhoso, gente. Quem tá aqui nessa live, que já recebeu barras, deixa aí nos comentários, que sabe do que eu tô falando. Assim, eu senti assim, uma sensação tão grande de alívio, de bem-estar, de paz, de calma, que eu falei, gente, uau! Sabe quando é tão gostoso, é tão bom que você sai assim, com aquela sensação de uau! Eu escolho E o Axis é muito sobre o uau, né? O Axis é sobre o uau. Sim, sim. Tudo é muito uau. E naquele dia. Então, eu não. E naquele dia, Thalina, eu me prometi, né? Eu falei, gente, eu escolho levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu puder. E é isso que eu venho fazendo desde então, né? Eu não parei desde que eu comecei no Axis,
De lá para cá eu já facilitei mais de 60 classes de barras, inclusive eu tenho que atualizar as minhas contas, mas eu continuo fazendo isso porque cada vez que eu recebo barras, assim, eu percebo coisas que eu não estava conseguindo perceber antes, sabe? Eu percebo que eu libero os julgamentos que eu tinha sobre mim, sobre as outras pessoas. Eu tenho ideias, eu tenho novos insights, assim, meu mundo expande tanto quando eu recebo barras. É assim para você também, Thalina? Sim, com certeza, com certeza. Cada vez mais, assim, eu percebo mais intuições, muitas intuições. E, ao contrário de você, eu não consegui alguém que corresse as barras aqui onde eu moro, né? Mas agora tem eu. E eu fui fazer a classe, porque eu queria receber barras, eu fiz a classe. Olha onde eu tô agora. Sim. E o que mais é possível agora a partir das nossas Exato. escolhas, né? Nem sempre, gente, as Sim. coisas elas vão se atualizar assim de uma forma linear, porque nós somos assim, né? Inclusive, ó, essa canetinha aqui, ó, ganhei de presente da minha amiga Ah, maravilhosa, Thalina, valeu! que virou Oh, realmente uma amiga. eu tô fazendo minha mensagem, E aí, gente, muitas vezes a Uhum. gente pensa que atualizar, né? A gente tá aqui e aí a gente quer chegar aqui e a gente pensa que vai ser assim, linear. Só que não é, sabe? Uhum. Muitas vezes as coisas vão se atualizar assim de uma forma É, completamente diferente do que você imaginou. Mas só confia, porque o universo sabe coisas que você não sabe agora. Então, às vezes, aquela pessoa que ele tirou da sua vida, que você acha que e é um presente, às vezes aquele trabalho que você pensa que você perdeu, na verdade, exato, ó, é só o universo abrindo caminhos, abrindo exato. portas, abrindo as possibilidades para que algo mais grandioso possa aparecer na sua vida. Então, assim, Sim, só basta as barreiras para foca no poder receber, objetivo e né? relaxa. É. Foca no objetivo e deixa que o universo cuida do resto, Sim, né? Da forma que tiver que ser. exatamente, exatamente, só confio. Meus Hum. amores, dúvidas até aqui? Já estamos chegando no finalzinho dessa live. Vamos deixar essa live Hum. gravada. Então, se você chegou aqui no final, assista a gravação, compartilhe para que outras pessoas possam acessar. Assim, para mim, realmente foi um grande presente. Thalina, muito, muito, muito obrigada por você ter aceito aí o meu Gratidão, convite para poder Liliane. estar aqui hoje, compartilhando comigo essas Obrigada. ferramentas do Access. Um pouquinho antes de entrar aqui, gente, eu estava ouvindo um Zoom, né, da Simone Milazes, que é a coordenadora mundial Ai, de negócios do Axis. E só para vocês terem uma ideia, gente, as barras, elas são uma porta de entrada do Axis, né? A gente costuma brincar que, assim, é uma classe de alfabetização da consciência. Mas o Axis hoje ele tem mais de 8.000 ferramentas de expansão, né, de consciência. Tem mais de 8.000 ferramentas. Então, tem as barras, tem o facelift energético, que eu vou pedir para Thalina falar um pouquinho, porque eu sei que a Thalina ela é apaixonada por essa ferramenta. Mas por que eu estou falando tudo sim. isso? Porque talvez as barras elas vão ser só o início de infinitas novas possibilidades na sua vida. Porque depois da classe de barras, por exemplo, eu fui fazendo várias outras classes de processos corporais. A Thalina fez o mesmo caminho. Fizemos a classe do facelift. Eu fui fazer a classe do fundamento. E assim, tanta coisa tem se atualizado na minha vida e coisas que eu nem sonhava, coisas que eu nem imaginava, sabe? Uhum. E aí a Simone hoje ela falou, né? Como seria se todas as pessoas no planeta elas soubessem que o Access existe? Como seria se todas as pessoas elas soubessem que essas ferramentas elas estão disponíveis e que elas podem contribuir com a sua vida agora? Não importa onde você esteja, não importa qual situação você está vivendo na sua vida hoje, se a tua vida está incrível, maravilhosa, grandiosa, ela pode melhorar. E se tua vida tá uma Sim. bosta, piscininha de merda, tá assim, bem interessante, sabe? Que você tá no seu Uhum. limite, que você tá sem saber o que fazer, saiba que pode melhorar também. Que essas ferramentas, elas podem te Sempre ajudar muito. pode. Uhum. Sempre pode melhorar, né? Sim, E sim, vou falar sobre o facelift, então. sim. É assim, um facelift é um banho de autoestima, né? Da autoconfiança. Não é só sobre tirar ruga, tirar papada,
tirar melasma, emagrecer. Não, Também, né? é muito mais que isso. É você, assim, renascer, reviver, se acreditar em você mesmo. É completo, né? É Sim. sobre levantar o bumbum, Como levantar o pode peito, melhorar? baixar, diminuir a barriga, é sobre tudo isso, né? Tudo Eu isso. É costumo dizer que, maravilhoso. assim, o E facelift sem energético. agulha, sem dor, sem nada. Exatamente, porque é uma ferramenta onde a praticante de facelift ela vai usar a energia das mãos, né, no seu rosto, no colo, geralmente no colo, mas pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, tá, gente? A gente aprende isso lá no curso de formação de facelift energético. Mas o que a gente precisa Uhum. saber? Que através da energia das nossas mãos, é possível, sabe? A gente liberar do nosso corpo tudo aquilo que não está sendo contribuição com ele, sabe? Então é possível a gente trazer, através desse processo, o rejuvenescimento. E mais do que isso, que eu acho que é o grande barato do facelift, que é trazer esse brilho, sabe? Esse brilho no olho, que talvez Sim, tem muito tempo que você não tenha. Essa alegria de viver, exato. essa disposição de ser vista, de aparecer. Então, quantas vezes você já fez um monte Sim, de curso, já fez um monte de formação, já sabe coisa pra caramba, mas não tem coragem de abrir uma câmera e fazer isso aqui que a gente está fazendo, porque você está exato. preso em julgamento. Então, tanto as barras quanto o Uhum. facelift são ferramentas que podem te ajudar a sair desse espaço e realmente estar nessa disposição de ser vista, sabe? Realmente estar nessa Sim, disposição de o que mais é possível, de receber de tudo e de todos e de ser a contribuição que você exato. pode ser, né, Thalina? Sim, sim. E a gente vai ter, né, a classe agora em maio, né, com a Heloísa, Sim, né, Dani? teremos classe Quem da quiser Heloísa vir Pinati para o Rio de também. Janeiro, Vou falar quem não dela está no ali. Rio de Janeiro e quiser vir, ou quem já está, Sim. né? E, gente, ó, a E Thalina é é tão apaixonada pelo facelift. Você já fez quantas classes de facelift, Thalina? Duas duas, classes. por É. enquanto. E muitas sessões, Uhum. gente. Sempre que nós estamos em trocas, a gente faz questão de trocar o facelift também, porque realmente, Exato. assim, e eu percebo que não é só tudo isso que a gente falou, né? Eu percebo que o facelift, gente, ele também atualiza muitos presentes, sabe? Quando eu recebo Uhum. facelift, parece que as pessoas começam a querer me presentear, sabe? Tipo assim, você recebeu um Oh, bônus, um brinde, um cantadas, negocinho, cantadas, cantadas, cantadas. cantadas. Ai, como pode Não melhorar? é? Tu Amo receber para isso, facelift, prepara. gente. Que, ó, melhora nossa aparência. A gente fica Sim, mais, ó. Como pode melhorar? Muda o sim, sim, corpo, muda sim. tudo. A Uhum. Beth colocou aqui, ó. Uma criança que atendo como psicopedagoga foi presenteada com uma degustação de barras de Axis. E agora ela sempre pergunta se vai ter massagem na cabeça, porque ela se sente muito bem. Oh, É sobre isso, né, que gente? amor. Que Sim. presente isso pode ser na sua vida, se você escolher experimentar. Nesta terça-feira eu vou estar Exato. atendendo aqui em Nova Iguaçu. Quarta-feira, a Thalina está atendendo lá no centro do Rio. No Na centro. quarta-feira, gente, nós teremos uma troca. Então, se você já fez o curso de barras, se você já fez alguma classe do Access, né? E deseja vir participar da nossa troca, me chama no privado. Dia 27 eu tô com essa Nós classe duas lá no estaremos Recreio. lá, nós duas. Oi? Nós duas estaremos lá na troca. Sim, nós duas estaremos na troca. No dia 1º de junho, gente, eu estou organizando um grande encontro de praticantes de barras de artes de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, convoco vocês para virem trocar barras, para vir estar com a gente nesse dia. Vai ser um Ah, tá. domingo para que todos possam participar, para não ter aquele negócio, que eu trabalho, não posso. Você só faz no horário que eu não posso participar, gente. Domingo, para não ter desculpa. Ai, Num não tem com quem deixar lugar o filho, traz o maravilhoso. filho. Não tem com quem deixar o É, marido, traz a mala do marido também. Como pode melhorar o que mais é possível aqui, gente? Vamos correr as barras dos uhum, maridos, exato. das esposas também. É só entrar em contato, saber Mãe, como vai funcionar, pai, todo que mundo. a gente passa. Uhum, Estamos aqui, ó, para correr as barras de todo mundo que estiver escolhendo e exato. expandir junto com a gente. E ser menos chato, Isso. ficar mais legal, porque uma coisa que acontece quando a gente começa a correr as barras, gente, é que a gente fica mais legal também, sabe? E isso não é julgamento, isso Fica. é
consciência, sabe? Porque você para de ficar enchendo o saco dos outros. Você percebe que você fica enchendo o saco do teu filho, do teu marido, do teu vizinho, porque a gente acha que é o outro que é chato, né? Mas às vezes o chato de galocha é você nem tá sabendo. Então venha correr as suas barras. E se você acha que o chato é o marido, traz o marido para correr barras também, o que mais é possível. Pois é. Tem mais Até algum nosso recadinho aí, mais garganta. algum convite do coração? Gente, tem tanta coisa acontecendo. Se deixar, eu vou ficar Ah, aqui até temos as amanhã barras convidando no você. mundo, né? Acontecendo por todo o Brasil, por todo o mundo, né? Barras no mundo, né? Ah, muito Nova bem Iguaçu, lembrado. Copacabana e Vai. várias outras que eu não estou por dentro de todas, não é? Nova Iguaçu, dia 26, né, Barras Dani? no mundo. Muito bem lembrado, gente. Ó, é um Hum, movimento de doações de barras de Axis. Então, nós temos um time incrível de praticantes de barras de Axis que escolheram se unir para doar sessões de barras nesse dia, nesses eventos. Então, sim. nós temos barras no mundo acontecendo em Itaboraí, em Niterói, em Petrópolis, em Nova Iguaçu, em Copacabana. E se tem mais algum lugar, eu não lembro. Mas lá no link da minha bio, vocês vão encontrar os grupos. Então, se Exato. você é praticante, venha se unir a gente para poder doar sessões de barras. Se você nunca recebeu barras, quer experimentar, também tem Uhum, forma gratuita. Meu telefone acabando a bateria, exato. como pode melhorar? E ó, gente, esse Aí final a de live vai semana acabando também. Esse final de semana, estarei em São Paulo na classe de 3 dias de corpo. De corpos, não, de corpo. Sempre Que falo o mais nome é da classe errado. possível? Como pode melhorar? Com o Maurício Rondelli e com o Fábio Meira. Então, gente, essa vai ser uma Páscoa diferente. Na classe de 3 dias de corpo, você aprende, gente, cerca de 60 processos corporais de uma vez. Então, imagina um manual com 60 processos do Axis para você atualizar aí nos seus atendimentos, para você. Ai, gente, o que mais é possível? Como pode melhorar? Então, só Quantos vamos. processos receberei da Daniela O agora? que mais é possível? Escolho, porque, ó, eu sou a mágica. Vamos lá, gente, repete aqui, ó, junto comigo. Eu sou a mágica, Mas eu sou o milagre, eu sou as eu não sei. possibilidades, eu sou o Ah, poder, eu sou a potência, eu sou o dinheiro, eu sou a criatividade, eu sou o milagre, eu sou o milagre. O que você requer para que você possa reconhecer que você é um milagre, também que sei. você é a mágica, que Sim, você é as possibilidades, o que você requer para que você seja exato. ainda mais possibilidades, ainda mais mágica e ainda mais milagres para esse planeta. Sim, E como sim. pode melhorar tudo isso, gente? Só bora. Tem tudo lá no link da Pois bio. é. Thalina, gratidão. Um beijo, Dani. Até Até quarta-feira. quarta-feira. Ah, Como pode eu melhorar? O consigo que fazer mais é isso? Por que possível? que não sai Faz um comigo? coraçãozinho assim, ó, que ele faz. Geralmente é assim, às vezes demora a entender, mas quando ele entende, ele faz. É que minha mão Aí é você muito vai batendo grande, assim, cara. não sei, ele vai batendo. Eu descobri assim, gente, que Ah, se bater aquele. um dia eu consigo, um dia eu Como consigo. pode melhorar? O que mais é possível? Vamos ter que fazer outra live pra Thalina fazer um coraçãozinho. É, que Como pode chato, melhorar? né? Meus, Live toda meus semana. amores, beijo grande, a live vai ficar gravada. Deixa lá os seus comentários e compartilha, gente, ó. Vamos parar de ser mão de Sim. vaca com as lives. Compartilhe, manda para todo mundo. Libera isso, é de graça, gente. Bora. Beijo. E obrigada pela presença aí de todo mundo. Gratidão. Gratidão. Olha só. Bora.